Estamos aqui de volta para a nossa aula, concluindo a disciplina História do Cristianismo. Vamos trabalhar nesse momento o período histórico chamado a Igreja Moderna, que abrange o período de 1648 até 1789. Então esse é o período da chamada Igreja Moderna, do século 17 até o século 18. Então é o período também da chamada Revolução Francesa. Vamos trabalhar a igreja expandindo-se no arquipélago britânico, depois a igreja na Europa continental, também igrejas cristãs nas Américas, descobrimento das Américas e a igreja se expandindo para a América, tá bom? Então esse é o período chamado da Igreja Moderna, que vai de 1648, século 17, a 1789, século 18. Começamos falando aqui do período da Revolução Francesa. Você pode acompanhar no nosso livro texto, a partir da página 50, sobre esse período da igreja. Enquanto a igreja romana continuou seu próprio caminho, mantendo a idolatria, o romanismo e heresias, as igrejas reformadas, a partir da reforma, tomaram várias feições adaptadas às nações onde se originaram essas igrejas. Houve dentro do segmento protestante várias vertentes, batistas, presbiterianos, metodistas. Ao longo da história houve essas divisões denominacionais que você pode ver aí no nosso livro, algumas desses movimentos que surgiram após a reforma, tá? Principalmente dois grandes segmentos que foram o protestantismo e o anglicanismo, surgiram da reforma de Lutero. E também a partir do século 18, 19 em diante, começa a se haver mais ainda divisões denominacionais, surgindo novos grupos em todo o mundo, em vários países do mundo. Nós vamos ver isso mais adiante ao longo do desenvolvimento da história da igreja. Então, as características principais desse período é a unidade da fé em torno de Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. E segundo aquela interpretação histórica acerca das igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, a igreja reavivada nos moldes apostólicos corresponde à igreja de Filadélfia, que está em Apocalipse 3, de 7 a 13, convivendo com outros tipos também de igrejas, já indo para o período final dessa evolução histórica da igreja, até chegarmos nos dias de hoje, que veremos daqui a pouquinho. Então, Filadélfia significa amor fraternal, vem em palavra philos e delphos, que significa amor fraternal. O período seria o período dessa igreja dos últimos dias, seria a igreja final dos últimos tempos, iria desse período até o final dos tempos, seria a igreja verdadeira dos últimos dias. A parábola correspondente, a parábola escatológica correspondente é a parábola da pérola, contada por Jesus, tá? Falamos um pouco do crescimento, a expansão da igreja no arquipélago britânico, nas ilhas britânicas, na Grã-Bretanha, nos países da Grã-Bretanha, que são países de Gales, Escócia, a Inglaterra e as Irlandas, também fazem parte do arquipélago britânico. Na Inglaterra, nós tivemos a igreja anglicana, muito semelhante à igreja católica romana, com pequenas reformas. Os puritanos radicais opunham-se ao anglicanismo e muitos foram exilados. Dividiam-se inicialmente em congregacionais e presbiterianos. A perseguição cessou com a Revolução de 1688 e os puritanos foram aceitos como dissidentes da igreja inglesa e logo se dividiram em outros grupos. A igreja congregacional, cada grupo local com sua independência. A igreja presbiteriana, ligada entre si com certa hierarquia, chamado os presbitérios, e a igreja batista. Foram os 3 grandes grupos que surgiram nesse período da igreja da Inglaterra. Até o início do século XVIII, o culto era formalista, o povo frouxo em matéria de fé. As igrejas eram decadentes.
tanto a oficial, que era a igreja anglicana, como as dissidentes. Havia mais intelectualidade do que fé. A Inglaterra foi despertada por um grupo de fé sincera, cheio do Espírito Santo. Eram membros dissidentes da igreja anglicana. Destacamos alguns grupos que surgiram, líderes também que surgiram nesse período de despertar, de avivamento na igreja inglesa. Os irmãos Carlos e John Wesley, em português Carlos Wesley e João Wesley, em inglês Charles Wesley e John Wesley. Carlos Wesley viveu de 1707 a 1788. Era poeta sacro, autor de muitos hinos imortais que até hoje são cantados na igreja, dirigente estadista do movimento de avivamento, filho de pastor anglicano e irmão de John Wesley. John Wesley, que viveu de 1703 a 1791, destacou-se como um homem de letras, estudou em Oxford e era líder de um grupo de estudantes metódicos em suas observâncias religiosas e cumprimentos de deveres. Pregador de renome, conseguiu milhares de conversões ao longo do seu ministério. Outro grande líder inglês naquele período foi George Whitefield, que viveu de 1714 a 1778. Era um pregador poderoso que moveu corações para Cristo, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Milhares de pessoas se convertiam através da sua pregação. A história da conversão de Wesley passa pelos Estados Unidos. Um general convidou Wesley para ir à Geórgia, uma então colônia na Nova Inglaterra, na América. Como ministro da nova colônia na América, ficou pouco tempo e sem muito êxito, mas Deus lhe provera este chamado para que entrasse em contato com os missionários moráveis. Wesley descobriu que neles havia alegria e confiança. Sentiu um ímpeto muito grande de fé cristã, uma fé fora do comum, no nível que ele jamais experimentara na sua vida. Alcançou, porém, este estágio após ter voltado para Londres, quando declarou nossa biografia em 1738, retornou a Londres. Disse assim Wesley: senti que confiei em Cristo somente para minha salvação. E no ano seguinte era um dos líderes de um grande movimento. Apesar de membro da igreja oficial, a igreja anglicana, suas pregações incomodavam os tradicionalistas e foram excluídos da igreja, sofrendo oposição fortíssima. Não foi possível aos da igreja inglesa fazer morrer a palavra que já fora semeada. Surgiu um partido, os evangélicos, formado por clérigos e leigos que pregavam, ensinavam e davam testemunhos por toda a Inglaterra sobre as verdades cristãs. Wesley dizia que não havia nada novo, era a proclamação da livre graça de Deus em Cristo Jesus e da salvação pela fé no Salvador. Era o chamado de Deus ao arrependimento e à fé. O povo ouvia e entendia. Nasceu uma nova igreja fundada por Carlos e John Wesley ali naquele momento. Em 1784 surge o movimento metodista. Os irmãos Wesley tinham amor à igreja da Inglaterra. Queriam que ela se modificasse pelo conhecimento da graça de Deus em Cristo, mas pela oposição aos evangélicos de dentro da própria igreja anglicana, forçou-se a criação da igreja metodista. João Wesley tornou-se líder dos metodistas e impulsionou esta denominação de tal modo que ela se tornou uma das forças vivas do protestantismo. 7 anos depois, a nova igreja já contava com cerca de 70 mil membros. A igreja tradicional, as igrejas livres, também foram beneficiadas pelo avivamento trazido pelos evangélicos ingleses. Em 1780, Robert Hickes criou o movimento do ensino bíblico popular, denominado Escola Dominical. Começou destinado às crianças pobres que ficavam nas ruas em bandos na ignorância.
A EBD, a Escola Bíblica Dominical, além de ensinar religião, dava aulas de alfabetização, ética e princípios de higiene. O cristianismo avivado traz no seu bojo interesse pelos pobres, amor e cooperação entre as pessoas. Batistas, presbiteriano e a visão missionária. O fundador das missões modernas também viveu na Inglaterra no final do século XVIII. Seu nome era Guilherme Carey. A partir das poucas letras que aprendera, tornou-se um autodidata de sucesso, um dos maiores eruditos do mundo em línguas orientais. Produziu gramáticas e dicionários ainda em uso até hoje. Carey, em 1789, tornou-se ministro da Igreja Batista. Seu sermão, Aprendei grandes coisas para Deus e esperai grandes coisas de Deus, foi causa da organização da Sociedade Missionária Batista. Na Escócia também, país membro da Comunidade Britânica, houve uma evolução semelhante à Inglaterra. Os presbiterianos foram destituídos de suas paróquias. O parlamento escocês, em 1661, declarou o rei chefe da igreja e reconduziu os bispos romanos às igrejas, para o mal delas. Na Igreja Católica Romana da Escócia havia carência de homens capazes de chefiar as paróquias. Houve decadência religiosa. Os antigos pregadores evangélicos eram ouvidos em casas de família ou praças. O governo queria o povo nas suas igrejas e houve perseguição aos resistentes. Muitos deixavam o país para conservarem suas convicções. Em 1689, os presbiterianos foram restaurados. Nasceu a Igreja Reformada Presbiteriana Escocesa. Em 1707, a união dos parlamentos da Inglaterra e da Escócia deixou a Escócia, na verdade, sem parlamento, porquanto só tinha peso o parlamento inglês. Buscando a defesa de sua identidade, o povo passou a apoiar-se na Igreja Nacional, que se tornou o núcleo da organização do povo escocês. Com o tempo, houve esfriamento religioso e, a despeito da tentativa dos irmãos Wesley, a Escócia não reavivou. Somente no final do século XVIII houve algum movimento missionário, mas a Assembleia Geral da Igreja emitiu o absurdo que se segue assim. Assim eles falaram: espalhar acontecimentos do Evangelho entre os bárbaros das nações pagãs é um absurdo inominável. Em 1824 voltou a se interessar novamente por missões às igrejas escocesas. Na Irlanda, tradicionalmente católica romana, houve guerras políticas contra a Inglaterra e as terras tomadas pelos ingleses ao norte foram povoadas por escoceses presbiterianos. Em geral, também escoceses fugiam às vezes da perseguição indo para a Irlanda. Daí a divisão da Irlanda em Ulster, protestante, e Eire, católica romana. Muitas perseguições políticas e religiosas levaram o povo da ilha a fugir para a América e participarem da formação do povo norte-americano. A igreja na Europa continental. Na França, houve a perseguição aos huguenotes. O protestantismo, que não morrera, pelo contrário se consolidara, arrebanhava líderes de projeção, comerciantes, industriais, artífices, etc. O clero católico romano, não tolerando a prosperidade dos protestantes, pressionou o governo e, como resultado, vem a suspensão dos direitos civis. Em 1681, o rei Luís XIV desencadeia um esforço para esmagar o protestantismo. O rei revogou o Edito de Nantes de 1685 e os protestantes não podiam sequer deixar a França. Milhares de seus grandes homens foram levados à morte ou torturados e muitos homens de valor fugiram. Cerca de 300 mil fugiram da França. Essa perseguição manteve-se por cerca de 80 anos antes de se afrouxar. A Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, passou a considerar a Igreja Romana ligada à nobreza, como parte indivisível da privação da liberdade. A Assembleia Nacional Revolucionária Francesa decidiu então fazer o seguinte: confiscar os bens da Igreja Romana e vender vários deles, apurando capital. Estabelecer liberdade religiosa, abolir as ordens monásticas e deixar a Igreja Católica Romana nominalmente sujeita ao Papa. Pouco mais tarde foi desencadeado o ateísmo. Negava-se formalmente a existência de Deus e o culto cristão foi proibido, estabelecendo-se o culto a Deus a razão. Aboliu-se o domingo e o descanso semanal passou a ser rotativo. Cada vez era um dia da semana. Isso foi estabelecido em 1793. Em 1795, a liberdade de culto foi restaurada. Na Alemanha, após Lutero, a igreja foi pouco a pouco esfriando e se tornando formal. Em 1666,
Philippe Jacob Spener se esforçou para que seu povo alcançasse um cristianismo ardente, sincero. Seus sermões eram práticos, fervorosos e simples, insistiam no poder renovador de Cristo no ser humano. Esse movimento ficou conhecido na história como o Pietismo. Os moravianos, que influenciaram muito os irmãos Wesley, se originou também na Alemanha, onde o conde von Zinzendorf, de origem austríaca, comprou um território na Saxônia para propiciar um local de moradia cristã e também muito segura para os verdadeiros religiosos da fé. Muitos perseguidos em sua cidade fugiam para lá. A comunidade tomou o nome de Herrnhut, que significa abrigo do Senhor. Os moravianos enviavam missionários para todas as partes do mundo. No Oriente, a igreja cristã, que sofreu um abalo com a vitória turca, nunca mais teve grande expressão, todavia permaneceu firme. A igreja desligada do Papa e seu hierarca, que é o patriarca. Laodiceia, povo reinando, significa os últimos dias. É uma característica dessa igreja de Laodiceia, que dentro daquela questão da interpretação histórica, escatológica, a última igreja do Apocalipse seria uma igreja apóstata, uma igreja que seria dominada pela apostasia e pela secularização, pelo secularismo. A parábola correspondente seria a parábola da rede. Então, nesse final desse período da igreja, a igreja cristã foi expulsa da Inglaterra e de alguns países europeus e ela procurou abrigo nas terras do Novo Mundo, nas Américas. A Igreja Católica Romana, como já vimos, que os missionários católicos romanos na época da Contra-Reforma se antecederam aos evangelhos. A Igreja Romana formou-se principalmente na América Latina, por influência dos jesuítas. As naus portuguesas, espanholas e outros países da Europa também, provenientes de países católicos romanos, sempre tinham no seu bojo sacerdotes da Igreja Romana. No Canadá, do Rio Lourenço até a região dos Grandes Lagos, até o Atlântico, predominavam franceses de formação católica romana. Nas Antilhas, México e América Central, a colonização espanhola também era de cunho papista. Na América do Sul, em quase sua totalidade, foi colonizada por portugueses e espanhóis, todos católicos romanos. Muitos indígenas eram arrebanhados para a catequese e eram escravizados para construir mosteiros, igrejas e escolas. Os Estados Unidos também receberam contingentes católicos romanos. Na faixa atlântica, onde havia colônias de imigrantes ingleses, na maioria protestantes, um certo número de católicos romanos perseguidos na Inglaterra se radicaram em Maryland. Em sua expansão territorial, os Estados Unidos incorporaram, através do tempo, terras de colonização francesa, espanhola e mexicana, cujos habitantes eram católicos romanos. Depois, com a migração maciça de origem europeia a partir de 1845, o país recebeu grande contingente de católicos romanos, especialmente irlandeses e também italianos, e mais recentemente cubanos, porto-riquenhos, etc. Por esta razão, há no país cerca de 50 milhões de católicos romanos. As igrejas protestantes. Os protestantes duramente foram perseguidos. Muitos tinham de lutar para preservarem suas crenças em seus próprios territórios. Não saíam a evangelizar, porém até o mal serve de propósito para Deus. E assim, perseguidos na Europa, fugiram e trouxeram a palavra de Deus para as Américas. Alguns grupos surgiram nas Américas com a expansão do Evangelho. Vamos citar alguns. A Igreja Protestante Episcopal foi a primeira igreja protestante a se radicar na América do Norte em 1579. Francis Drake, na Califórnia, demorou para crescer e firmar raízes por exigir lealdade à coroa britânica dos seus pastores. Quando a exigência foi suprimida, a igreja conheceu um grande crescimento. Também os congregacionais, em 1620, e os chamados peregrinos chegaram à Nova Inglaterra. Eram congregacionais e, a princípio, não tinham rompido com a igreja inglesa. Na América, se organizaram de modo democrático. Por voto popular, escolhiam seus líderes. Sua forma de adoração a Deus era diferente e foram perseguidos pelos membros da Igreja da Inglaterra. Seguiam o credo calvinista. As igrejas congregacionais são várias nos Estados Unidos. Entre elas, destacamos Discípulos de Cristo, Igreja Congregacional, a Igreja Cristã Congregacional, que se ligam para o evangelismo e missões. Aceitam o Antigo e o Novo Testamento.
mas só o Novo Testamento dita regras para a consciência cristã. A Igreja Batista é nos Estados Unidos congregacional. As igrejas são todas independentes entre si. Cada uma fixa suas normas para seus membros. Os primeiros batistas chegaram nos Estados Unidos no navio Mayflower em 1620. Os primeiros anos foram muito difíceis por diferenças de opiniões quanto a regras e costumes com outros congregacionais. Foram expulsos de Massachusetts. O clérigo inglês Roger Williams fundou uma colônia em Rhode Island. O grupo cresceu e se expandiu para todo o continente. A mentalidade missionária de Carey, desde a Inglaterra, difundiu na Igreja Batista, o que é a vanguarda na obra das missões mundiais de sucesso até hoje. Até hoje, os batistas têm as melhores instituições missionárias do mundo e têm missionários em vários países da Europa e do mundo inteiro. Os luteranos começaram a entrar nos Estados Unidos em 1623 e já em 1652 solicitaram licença para fundar uma igreja na região de Nova York. Havia ali uma colônia holandesa. A igreja matriz na Holanda prejudicou o crescimento deles. Depois passou a fazer com que os ministros luteranos voltassem para a Holanda. Depois a Inglaterra conquistou a colônia holandesa e os cultos se tornaram frequentes. E a igreja inicial, denominada de Igreja Reformada Holandesa, teve seu nome mudado para Igreja Reformada da América de credo calvinista. Suecos luteranos se estabeleceram às margens do rio Delaware em 1638. Em 1710, mais luteranos vieram, dessa vez da Alemanha, e se fixaram em Nova York, na Pensilvânia. No século XVIII, assistiu à chegada de milhares de protestantes. A América do Norte, todos seguindo a doutrina luterana, porém pela diversidade de origem, hoje há mais de 10 grupos diferentes, com o mesmo credo básico: a Trindade, a justificação pela fé no Senhor Jesus, as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor, que para eles não é só um memorial, segundo nós já vimos nas aulas anteriores. Também tinham a Sociedade dos Amigos, também conhecida como os Quakers. Seu fundador foi o inglês George Fox, em 1652. A palavra Quaker significa tremedores e foi-lhes impugida como uma crítica. Emigraram em massa para os Estados Unidos devido à perseguição desenvolvida por Carlos II. Formaram colônias em Rhode Island, Nova Jersey e Maryland também. Criaram em 1681, sob a chefia de William Penn, a colônia da Pensilvânia. A cidade de Filadélfia foi fundada no ano seguinte. Filadélfia significa amor fraternal, bem dentro do espírito do amor ao próximo desenvolvida pela Sociedade dos Amigos. Desde seu início, praticavam assistência aos necessitados, visita aos presos, jamais admitiam escravidão em seu meio, faziam o que só há poucos anos passou a ser considerado como o louvável necessário. No entanto, foram duramente perseguidos na Inglaterra e na América. Alguns foram até mortos pelos puritanos. Rejeitam a organização clerical, buscam a vida recolhida, pureza moral e pacifismo. Comunhão e batismo são espirituais e não formais. Qualquer adorador inspirado pelo Espírito Santo pode dar a mensagem, segundo a Sociedade dos Amigos. As igrejas presbiterianas na Nova Inglaterra reuniram-se os presbiterianos oriundos das Ilhas Britânicas, presbiterianos escoceses e puritanos ingleses e até irlandeses. Parte deles se ligou aos protestantes congregacionais e outra parte formou igrejas na linha tradicional. O pensamento livre sobre questões doutrinárias e as diferenças marcantes entre as nacionalidades dos membros gerou divisões. Em 1810, organiza-se a Igreja Presbiteriana de Cumberland, no Tennessee, que se espalhou por outros estados da América. Em 1837, por diferenças de pensamentos, houve a separação entre os seguidores da nova escola presbiteriana e os da antiga escola presbiteriana, que todavia voltaram a se unir em 1869. Os presbiterianos nos Estados Unidos, em uma dezena de ramos, são vários milhões. A doutrina é calvinista. São unidos como presbitérios. Os presbitérios em sínodos e questões cruciais são discutidas em assembleia. Também um grupo muito grande e marcante na Europa é a Igreja Metodista, que existe desde a segunda metade do século XVIII. Wesley, também sabendo como o campo americano era promissor, enviou inicialmente 2 missionários, depois mais 7. Destacou-se Francisco Asbury,
Logo funcionaram cultos em Nova York e em Maryland. A primeira conferência metodista ocorreu em 1773 e noutra conferência em 1784 foi organizada a Igreja Metodista Episcopal, que foi a mãe das igrejas metodistas nos Estados Unidos. Essas igrejas são todas da linhagem teológica arminiana, de Jacó Armínio, também conhecida como Jacobus, teólogo holandês que nasceu em 1560 e faleceu em 1609. Defendia a doutrina do livre-arbítrio e se opõe ao ensino dos calvinistas que prega a doutrina da predestinação, conforme nós já estudamos isso com detalhes na disciplina soteriologia. Há diferenças entre elas de denominações locais, maneira de gerir e as igrejas, nomeações de pastores, etc. Mas a doutrina é uma só. Também surgiu nesse período nas Américas a Igreja Irmãos Unidos em Cristo. Nasceu essa igreja nos Estados Unidos por pregação de dois alemães. Ao se conhecerem em um culto, Otterbein abraçou Bowen, que havia pregado cheio de unção, e disse: "Somos irmãos." Fundaram uma igreja em Maryland em 1800. São arminianos, aceitam as posições teológicas de Jacó Arminius e deram a origem a essa denominação. Várias denominações aparecem como cristãs, mas negam a divindade de Cristo. Outras partem para o enfoque científico. Para os cristãos construir heresias, citamos algumas que apareceram naquele período. Os unitários, que negam a divindade de Cristo e dão ênfase à sua natureza humana, e a Bíblia não é autoridade de fé. Cresceu pouco, não chegando a 200 mil pessoas. A ciência cristã tem como fundadora a senhora Mary Baker Eddy, que foi fundada em 1867, deixou escrito Ciência e Saúde, cuja ideia base é que as doenças têm origem mental. Não se sabe o número de seus seguidores. O manual da igreja proíbe a contagem do povo. Também surgiu um grupo, os Testemunhas de Jeová, que negam a Trindade, só admitindo uma pessoa em Deus, que é Jeová. Jesus Cristo, criação especial de Deus, já teria voltado em 1914 de forma invisível, segundo a doutrina dos Testemunhas de Jeová. Esse que nós acabamos de resumir para vocês é o período chamado da Igreja Moderna, que vem de 1648 a 1789. A partir de 1789, que é o período da chamada Revolução Francesa, é final do século XVIII, então começa o período chamado, que nós vamos concluir esta aula nesse período, o período chamado de Igreja Contemporânea, que vai desde 1789 até os dias de hoje, até a modernidade, pós-modernidade, até o dia de hoje, na situação em que estamos vivendo aqui no nosso momento histórico que passamos. Esse período que estamos vivendo na Igreja do Senhor é chamado de Igreja Contemporânea. Para começarmos, vamos falar de um movimento muito importante que aconteceu no início do século, final do século XIX e início do século XX, que foi o movimento pentecostal que surgiu no mundo, como se fosse uma grande onda de revivamento precedendo o que seria chamado depois pelos movimentos dos últimos dias, né? O movimento pentecostal, vamos fazer uma explanação sobre esse assunto. No fim do século XIX, nos Estados Unidos da América, a fome espiritual era grande e se buscava o Espírito Santo para um novo Pentecostes. Independiam de denominações. Grupos de evangélicos se reuniam em orações em vários lugares em busca do Espírito Santo. No início do século XX, exatamente no dia 1º de janeiro de 1901, a jovem Agnes N. Osman, participante do grupo de oração e busca do Espírito Santo, reunidos na mansão de pedra em Kansas, nos Estados Unidos, foi, mediante a imposição de mãos dos demais participantes, a primeira a receber o derramamento do Espírito, sinalizado pelo falar em línguas estranhas. Depois os derramamentos se sucederam. Membros do grupo, saindo dali, espalharam a boa nova. 2 deles alugaram um galpão e o batismo do Espírito Santo se tornou conhecido e alcançado por muitos. Não há como citar alguém como fundador do movimento pentecostal. Antes nos obrigamos a reconhecer que é um movimento de origem divina. Também ocorreu na Europa quase ao mesmo tempo.
Os evangélicos se fortaleciam em grupos de oração. Suas características eram fervor na evangelização, espírito de oração, ênfase no recebimento dos dons espirituais e sua operação, principalmente cura divina e o falar em outras línguas. Em 1897, os crentes pentecostais se reuniram em convenção na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Novas reuniões de crentes eram buscas de avivamento e batismo no Espírito Santo. Aconteceram em vários lugares. Grupos de obreiros avivados e batizados no Espírito foram para Oklahoma, depois para o Texas, espalhando pela nação a mensagem pentecostal. Pelo seu crescimento rápido, chamou-se de Movimento Pentecostal e logo lançou raízes pelo mundo afora. Surgem então alguns grupos que nesse período do início do Pentecostes, as Assembleias de Deus. Dentro desse movimento, muitas igrejas avivadas pelo Espírito Santo nasceram e mais tarde formaram o Conselho Geral das Assembleias de Deus nos Estados Unidos da América. Em abril de 1914, na cidade de Hot Spring, no Arkansas, houve uma convenção para a definição da doutrina, visto que o movimento pentecostal era formado por membros de diversas denominações. As Assembleias de Deus são congregacionais, unidas na doutrina, e uma igreja missionária e também preocupada com o estudo da palavra de Deus e da santa doutrina. Conta com milhões de membros e grande poder de expansão. Possui universidades, instituto bíblico, serviços de rádio e televisão. Surge também a Igreja do Evangelho Quadrangular. Surgiu nos Estados Unidos da América. Sua fundadora foi Aimee McPherson. Aimee nasceu em uma fazenda dentro de Ingersoll, Ontário, no Canadá. Em 9 de 10 de 1890, era filha de James e Manny Kennedy. Aí a fundadora Aimee Semple McPherson, a fundadora da Igreja Quadrangular no final do século XIX. Surgiram também igrejas protestantes no Brasil, nesse período já. Como foi que surgiu os protestantes no Brasil? Vamos ver aqui um relato histórico na nossa lição. Você pode conferir esse período contemporâneo, início dos grandes movimentos mundiais, a partir da página 58 do nosso livro texto. A Igreja Protestante no Brasil. Como deu-se o nascimento e desenvolvimento da Igreja? Com a vinda dos europeus no século XVI, vieram também de permeio alguns protestantes. Em 1555, houve a invasão dos franceses na Baía da Guanabara, sob a liderança de Nicolau Durand de Villiers-Guillaume. Instalaram-se na ilha Sergipe, na Baía da Guanabara. Estavam procurando lançar os alicerces de uma colônia francesa, que seria denominada França Antártica. Havia huguenotes entre os invasores. Um ano e meio após a chegada deles, uma resposta a uma solicitação de Villiers-Guillaume, João Calvino enviou um grupo de colonos e pastores reformados, Peter Richard e Guillaume Cartier. No dia 10 de março de 1557, houve o primeiro culto protestante no Brasil. Talvez tenha sido o primeiro culto evangélico no Novo Mundo, em todas as Américas. O sermão pronunciado por Peter Hiker versou sobre o Salmo 27, capítulo 4. Aliás, versículo 4. As ideias teológicas de Villiers-Guillaume não se afinam com um grupo de calvinistas. 5 deles foram presos e coagidos a escreverem sua confissão de fé. O documento, aliás, muito belo, foi denominado Confissão de Fé da Guanabara. Com base nesse documento, foram julgados e condenados. 3 calvinistas foram enforcados. O redator do documento, Jacques Le Bauer, fugiu durante algum tempo, mas depois foi preso e enforcado. Um deles, por ser o único alfaiate da colônia, escapou. Alguns conseguiram retornar à França. Um deles, Jean de Lery, que era estudante de teologia quando veio ao Brasil, tornou-se pastor e escreveu em 1558 um livro que fez sucesso, intitulado Viagem à Terra do Brasil. No tempo que passou aqui, traduziu para a língua indígena o Salmo 103. Infelizmente, esse grupo calvinista não deixou raiz, por perseguição, traição e condenação à morte. Em meados do século XVII, houve a invasão holandesa no nordeste brasileiro. Com a vacância do trono de Portugal por falta de herdeiros diretos, o trono passou ao rei da Espanha, parente mais próximo dos reis falecidos. O conhecimento desse direito foi obtido pela invasão das tropas espanholas em Portugal. O Brasil passou a ser espanhol. Nesse período de domínio espanhol, que durou de 1580 a 1640,
A Holanda, que estava em conflito com a Espanha, invadiu o Nordeste brasileiro em 1630 e lá instalou uma colônia que perdurou até 1654. Os dominadores holandeses eram tolerantes quanto à religião dos habitantes, quer católicos romanos, quer judeus, porém a religião oficial era pregada pela Igreja Reformada Holandesa. O primeiro culto protestante na área ocupada por eles foi em um navio atracado, ministrado pelo reverendo João Baer. O sermão baseou-se em Êxodo 17, versículos de 8 a 14. Durante os 24 anos que aqui estiveram, criaram 22 igrejas e congregações, 2 presbitérios, o de Pernambuco e o da Paraíba, e houve até um sínodo, o Sínodo do Brasil. Prepararam um catecismo na língua dos indígenas. Objetivavam também traduzir as escrituras e até mesmo formar pastores indígenas. 10 anos depois da saída do mais notável de seus governadores, que foi João Maurício de Nassau, Siegen, os holandeses foram expulsos do Brasil e as igrejas nativas vieram a extinguir-se. Desapareceu o trabalho evangelístico calvinista no Brasil para só retornar um século e meio depois. No século XIX, vivemos uma grande mudança nos horizontes das atividades reformadas no Brasil. A vinda da família real para o Brasil, que foi em 1808, resultou em liberdade religiosa aos imigrantes protestantes, devido ser de determinação do artigo 12 do Tratado do Comércio e Navegação, firmado entre o rei de Portugal e o rei da Inglaterra. Dom João VI assinou o decreto em 1808, que permitia aos estrangeiros a posse de propriedades rurais. Estimulava assim a imigração. Só 10 anos depois vieram os suíços e depois os alemães, em boa parte de formação protestante. Foi incrementada a imigração alemã. Dentre os imigrantes alemães haviam luteranos que ergueram templos e tiveram lento crescimento. Em 1827 foi fundada no Rio de Janeiro uma comunidade protestante alemã-francesa que congregava luteranos e calvinistas. A fixação no Brasil de várias denominações evangélicas, enquanto as igrejas católicas romanas continuavam com suas atividades tradicionais, as igrejas reformadas viram o campo propício para a mensagem do evangelho nos moldes da igreja apostólica. Aí vieram várias igrejas que surgiram no Brasil a partir desse período aí do século XIX, meados do século XIX até o início do século XX em diante. Primeira igreja a igreja luterana. As primeiras comunidades luteranas se estabeleceram no Brasil a partir de 1824, com os imigrantes alemães de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e Três Forquilhas, também no Rio Grande do Sul, e a comunidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. A primeira igreja data de 1829, que foi construída naquela região do Rio de Janeiro. Em 1991, o número de luteranos era de 1 milhão, concentrados sobretudo no Rio Grande do Sul. Seu ramo principal é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, que tem quase 1 milhão de membros hoje, sediada em Porto Alegre. Outro ramo é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, proveniente dos Estados Unidos. Também os metodistas vieram para o Brasil em 1836, por aí mais ou menos em 1841, em esforço missionário. A partir de 1874, nova leva de metodistas saiu dos Estados Unidos por causa das dificuldades geradas pela Guerra Civil. Vieram como missionários o reverendo Junius Newman, que começa a trabalhar no oeste de São Paulo. A primeira igreja é fundada no Rio de Janeiro pelo reverendo John J. Hanson, em 1876. Historicamente, sabemos que em 1886 já havia 7 igrejas funcionando, 6 pregadores brasileiros e 3 missionários. Os membros passavam de 200 e a escola dominical contava com 164 alunos. A obra missionária metodista foi voltada para os grandes centros urbanos do Brasil, as maiores capitais dos estados e grandes cidades interioranas, notadamente Piracicaba. Preocupavam-se também com a educação, abrindo colégios metodistas e até faculdades. A Unimep, em Piracicaba, que é a Universidade Metodista, e a UMESP, em São Bernardo do Campo, também são universidades metodistas, foram fundadas a partir dessas igrejas, completando assim a sua obra de formação do indivíduo, não só religiosa, mas de formação também em todas as áreas. Em 1930, a Igreja Metodista do Brasil tomou feições próprias com a Constituição e estatutos, mantendo um plano de cooperação com a Igreja Metodista dos Estados Unidos.
Possui ramos como a Igreja Metodista Livre, desenvolvida a partir da imigração japonesa, Igreja Metodista Wesleyana, de influência pentecostal bastante recente, surgida a partir dos anos 60, 1967. Igreja Batista. A Igreja Batista buscou terras brasileiras em 1859 a 1861, porém não deixou igrejas. Em 1871, um outro grupo fundava uma igreja em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, interior de São Paulo. Atendia os imigrantes dos Estados Unidos, vindo sobretudo por causa da guerra. Os cultos eram em inglês e não atingiam a população brasileira. A igreja teve duração efêmera. Mais tarde, crentes que aqui ficaram apelaram para que viessem missionários do Brasil. Foram atendidos e o casal Beigbe veio aqui e encontrou o apoio do ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Conseguiram fincar as primeiras igrejas batistas do Brasil com a fundação da primeira Igreja Batista da Bahia, em 1882. Na convenção de 1999, a Igreja Batista reuniu 871 mil membros. Em convenções, boa parte dos fiéis não compareceram. Igreja Presbiteriana chegou oficialmente no Brasil por volta no dia 12 de 1 de 1862, no Rio de Janeiro, fundada pelo pastor Ashbel Simonton, da Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos, que chegou ao nosso país em agosto de 1859. Realizou seu primeiro culto em português já em abril de 1860. Fundou o primeiro periódico evangélico, criou o Presbitério do Rio de Janeiro, organizou um seminário, morreu de febre amarela aos 34 anos. Seus colaboradores mais próximos foram Blakeford, seu cunhado, Snyder e Chamberlain. Construíram a obra e assim foram alcançados a cidade de Brotas, a cidade do Rio Claro, São Paulo e etc. Chamberlain foi o fundador da escola americana, que mais tarde deu origem ao Mackenzie College. Depois do Mackenzie College se tornou a Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Os 4 alunos do seminário se tornaram eficientes pastores: Antônio Trajano, Antônio Cerqueira de Leite, Miguel Torres e Modesto de Carvalhosa. De enorme valia para a obra foi o notável reverendo José Manuel da Conceição, ex-sacerdote católico romano, primeiro brasileiro a ser ordenado ministro do Evangelho em 1892. Ele pregou pela vila do Vale do Paraíba e interior de São Paulo. Em 1869 chegaram dos Estados Unidos presbiterianos da Igreja do Sul, que se fixaram em Campinas, e abriram, além de igrejas, o famoso Colégio Internacional, que teve efêmera duração. Evangelizaram a região mogiana, partes meridionais de Minas Gerais e mais tarde o Nordeste brasileiro, Alagoas e até também a Amazônia. Em 1888, as igrejas presbiterianas tornaram-se autônomas e se expandiram em nosso país. Em 1903, a igreja se dividiu, surgindo um novo ramo, a Igreja Presbiteriana Independente. A obra continuou com seu dinamismo e foram fundadas instituições educadoras como o Colégio Agnes Hastings, em Recife, Colégio 2 de Junho, em Salvador, e vários outros periódicos como os Puritanos, Norte Evangélico. Obras missionárias se ampliaram para a comemoração do centenário da obra presbiteriana no Brasil. Foi lançado em 1959 um lema: um ano de gratidão por um século de bênção. Existem atualmente a Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente, Igreja Presbiteriana Conservadora, Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, e a partir do ano de 70 surgiram a Igreja Presbiteriana Renovada e a Igreja Cristã Presbiteriana, a Igreja Cristã Reformada. Estas últimas com características pentecostais, influência do neopentecostalismo. Vamos falar aqui agora na Assembleia de Deus no Brasil. O avivamento espiritual que falamos ainda há pouco, no início do século XX, aconteceu em Chicago, Estados Unidos, atraiu o jovem pastor batista Gunnar Wingre, que creu e foi batizado com o Espírito Santo. Gunnar Wingre, numa convenção batista, conheceu Daniel Berg, que também foi batizado com o Espírito Santo. Trocaram ideias e queriam ser missionários. Receberam uma mensagem profética que dizia que deveriam ir para o Pará. Nem sabiam onde era, mas procuraram no mapa e vieram para o Brasil. No Pará, foram para um modesto hotel e numa revista leram o nome de um pastor batista de Belém. Foram procurá-lo, sendo bem recebido. 8 meses depois, já falando português, Gunnar Wingre prega na igreja e Deus operou, curando enfermos e batizando com o Espírito Santo.
Os batistas tradicionais se incomodaram e cortaram os pregadores e mais 18 membros que o apoiavam na comunhão da igreja em 13 de 6 de 1911. Juntos, 5 dias depois, fundaram a Assembleia de Deus no Brasil. Cresceu a obra a passos largos, faltando obreiros. Gunnar separou-se de Daniel Berg em 1913. O primeiro pastor da Assembleia Brasileira foi Absalão Piano e depois Isidoro Filho, e surgiram depois outros. Gunnar Wengre deixa Belém em 1924 e vai para o Rio de Janeiro. Aberta uma igreja no Rio de Janeiro, essa se tornou a sede da Assembleia de Deus, a sede da Assembleia de Deus. As Assembleias de Deus logo se multiplicaram por todo o país, com vários tipos de ministério. Em 1991, tinham 2,4 milhões de seguidores em uma das mais poderosas igrejas pentecostais brasileiras. E hoje, segundo o último censo, a Assembleia de Deus no Brasil já tem aproximadamente 20 milhões de fiéis, 20 milhões de seguidores. Outra igreja muito forte no Brasil é a Igreja do Evangelho Quadrangular. A Igreja Quadrangular chegou ao Brasil em maio de 1946, através de dos missionários Harold Williams e de sua esposa Mary Elizabeth. Ambos formados no Seminário Quadrangular nos Estados Unidos. Vieram acompanhados por Hermínio Vasquez, peruano, que estudara na Escola Bíblica da Assembleia de Deus em seu país. De navio costeiro chegaram a Santos, de lá a São Paulo. Sentiram que o chamado de Deus não era naquele momento para aquela grande cidade. Eles estavam em um período de aclimatação ambiental. Partiram para Poços de Caldas. Nessa cidade, pregou e estudou a língua portuguesa, dominando-a, sendo capaz de traduzir pregações para o auditório. Locomoveu-se para São João da Boa Vista, fundando lá a Igreja Evangélica do Brasil, de doutrina quadrangular. Foi organizada a primeira diretoria e registrados os primeiros estatutos. Via São Paulo como oportunidade de evangelizar milhares. Em 1953, alguns meses depois, um enorme pavilhão denominado Cruzada Nacional de Evangelização estava no Cambuci, em São Paulo. O pastor Williams mudou-se para São Paulo. Em seu lugar, em São João da Boa Vista, ficou seu companheiro dos primeiros tempos de ministério, Hermílio Vasquez. Em São Paulo, abria-se nova frente de tendas na Barra Funda, tendas que se multiplicaram rapidamente por todo o país. E assim se expandiu a obra quadrangular pelo Brasil inteiro. O movimento neopentecostal, notadamente na década de 70 do século XX, começou a se desenvolver uma nova corrente do cristianismo. Criaram-se muitas novas igrejas independentes dos tradicionais. De certa maneira, a visão neopentecostal se permeou em muitas igrejas pentecostais, não por dar nelas um movimento radical, mas influenciando nos cultos. Seu crescimento explosivo levou sociólogos a estudá-lo. Foi relacionado que crescia mais entre os mais pobres e menos escolarizados, que usa intensamente a mídia eletrônica e métodos empresariais. Entre as características de algumas igrejas neopentecostais, notam-se novos ritos, novos comportamentos, prioridade para o aqui e agora através da teologia da prosperidade. Conhecer Jesus, ter encontro com Ele, seguir seus ensinamentos, são meios infalíveis de se dar bem na vida. Se não se dão bem, algo está errado com a pessoa. Parece que Jesus não disse: na vida tereis tribulação. Tomar remédios para doenças pode mostrar falta de fé. Como são muitas as denominações, é claro que nem todas apresentam todos esses aspectos, né? Mas há uma característica geral de que essas doutrinas, que são doutrinas humanas, que permeiam com a heresia, né? Porque muitas dessas doutrinas do neopentecostalismo contradizem em parte, às vezes até integralmente, a própria palavra de Deus. Então nós temos que ter uma visão crítica e bíblica daquilo que é a verdadeira igreja de Jesus. Não estamos aqui fazendo pré-julgamento nem julgando ninguém, apenas estamos colocando sobre o prisma da palavra de Deus. Surge também, depois do ramo neopentecostal, surge a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Renascer em Cristo, a Igreja Comunidade Sara Nossa Terra, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus. São grupos que foram surgindo baseados, fundamentados nessas doutrinas, né, que surgiram por volta da década de 70 do século 20. Então o movimento neopentecostal ele tem cerca de 70 anos de existência, né? Então essas doutrinas todas foram acontecendo e foram aparecendo no nosso meio evangélico. Então faça uma leitura
nessas igrejas, né, nesses relatos que vimos. Também tem muitos outros grupos, né, que já apareceram, aparecem, têm crescido muito. Não caberiam nesse estudo, porque isso vai ser estudado em outras áreas. Mas o que deu para a gente fazer esse apanhado geral é o importante para que vocês tenham uma visão total desde o primeiro século da igreja, a igreja apostólica, a igreja primitiva, até a igreja contemporânea, as igrejas dos dias de hoje. Toda essa viagem no tempo para chegarmos onde estamos hoje e possamos ter uma ideia de que erramos no passado, acertamos no início, começamos a errar, fomos errando, depois retornamos para o acerto, depois está se desviando novamente para o erro. Que você possa ter uma visão crítica bíblica e possa retornar para a igreja verdadeira. É como diz a palavra, retornar ao primeiro amor, né? Ao amor bíblico, a uma igreja bíblica, uma igreja que está alicerçada na fé cristã, na sã doutrina de Cristo, na sua palavra, inexorável palavra, imutável palavra. Segundo estimativas, no rebanho brasileiro, hoje em dia, existe cerca de, o último censo foi em 2010, cerca de 40 milhões de evangélicos. Houve, dentro do próprio catolicismo romano, houve uma certa influência do pentecostalismo e do neopentecostalismo. Surge dentro do âmbito romano, nesses dias de hoje, chamada Igreja Contemporânea, a Igreja Carismática Católica Romana. Esse crescimento dos evangélicos redundou em perdas muito grandes de membresia para a Igreja Romana. Então foi desencadeado, entre aspas, avivamento, ou seja, um incremento da Igreja Católica Carismática, que a certa distância segue os passos dos evangélicos. Eles cantam hinos, como nós, eles tiraram as imagens dos seus santos, conservam Maria, porém tiraram o exagero, eles chamam a adoração de veneração, buscam o Espírito Santo, aprendem a falar línguas, como se fossem línguas estranhas, são batizados com o Espírito Santo e expulsam demônios, entendeu? Então suas reuniões tanto acontecem nas igrejas como em ofícios separados, em lugares separados, em comunidades. Eles criaram as comunidades, há horários para missas tradicionais e há horários para missas carismáticas. Há reuniões em lares, há células, reuniões em lares, em alguns casos há uma forte aproximação deles com os cultos evangélicos. Surgiram nesse contexto aí os padres artistas, né, que padre Marcelo Rossi e outros padres muito famosos pela música e pela televisão. Eles apostaram também nos canais de televisão. Eles têm hoje vários canais, quase 10 canais de televisão católica, TV Aparecida, TV Canção Nova, vários canais de televisão muito fortes. Então há realmente uma reação ao movimento pentecostal, ao absurdo crescimento do pentecostalismo. Então os carismáticos estão dando uma resposta, né, uma resposta no marketing religioso para poder diminuir as perdas que tiveram de membros. Em Araçatuba, São Paulo, um grupo carismático de reunião caseira, apelidado Grupo do Beto, acabou por dar origem a uma igreja evangélica denominada Ministério Cristão. Atualmente, uma igreja com grande número de membros, com frequência trazem pregadores evangélicos de renome internacional para pregar. Também existem mais casos aí, né? A Igreja Católica Romana separa o cultuar, o ajoelhar, orar, fazer votos, acender velas, esperar curas e intercessões, crendo na onipresença dos santos de Maria. Assim, latria, adoração para Deus, idúlia, veneração para os santos, perdúlia, superveneração só para Maria, é o meio de explicar não só o comportamento, a adoração. Então eles, de certa forma, dão nomes diferentes para uma adoração às imagens e esses cultos absurdos que é usado também. Então esse é mais ou menos um apanhado desde as igrejas primitivas até as igrejas de hoje. Espero que essas aulas você tenha se aprofundado um pouco, conhecido aqueles que não tinham estudado a igreja, tem uma visão panorâmica. Mas foi postado no grupo vários livros de história da igreja, muita literatura para ler. Como eu digo para vocês, alunos, nas nossas aulas presenciais, que o teólogo ele tem que fazer 3 coisas para se tornar um grande estudante da Bíblia. A primeira coisa, ele tem que estudar. A segunda coisa, estudar. E a terceira coisa, estudar. Eu oro que Deus
e o Espírito Santo coloque no coração de vocês a sede de estudar a palavra, a sede de buscar a palavra, a sede de aprender, que vocês consigam aprender fazendo esse curso, despertar dentro de você a razão de você se preparar melhor para a obra, de ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem que se envergonhar porque sabe aquilo que é verdadeiro, absolutamente verdadeiro e fiel para a sua fé. Oramos pela família de vocês, pelas suas vidas, que Deus proteja estes momentos difíceis que estamos passando, que Deus proteja vocês nesses momentos tão difíceis que temos passado. Não só nós, mas toda a humanidade tem passado através desse processo de pandemia. Mas tenham fé, persistam e Deus nos dará a vitória, porque somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seus negócios, que Deus abençoe sua família e até a próxima aula, próxima disciplina, que é a disciplina Teontologia, a doutrina de Deus. Amém? Em nome de Jesus.